Seja muito bem-vinda a essa live sobre felicidade e realização nos relacionamentos conjugais. Essa é a terceira live da série Mulheres e Autoestima. E é uma live para solteiras, casadas, viúvas, separadas. Uma das perguntas é: por que tantas mulheres estão infelizes? E por que é tão difícil hoje em dia ter um relacionamento conjugal saudável, próspero e feliz? Será que tem alguma coisa errada com você? Será que o problema são os homens? Existe solução para isso? Então é por isso que hoje o nosso bate-papo é sobre felicidade e realização nos relacionamentos. Eu vou compartilhar um caminho que eu desbravei sozinha, levei anos para decifrar, testar e comprovar que dá certo. E você só precisa de 1 hora da sua noite ou do seu dia, caso você assista a gravação e não esteja assistindo ao vivo, para descobrir que caminho é esse, né? E o que a gente vai falar, quais são os assuntos que a gente vai falar nessa live de hoje. As 3 causas, a gente vai falar, na live passada eu comentei os 3 autos sobre os 3 autos da autoestima. E hoje eu vou falar como esses 3 autos funcionam em relação aos relacionamentos. A gente vai falar também sobre as 3 causas de fracasso nos relacionamentos, os 3 erros que todas as pessoas cometem, quer de forma consciente ou não, e que acabam destruindo a sua autoestima. Na verdade, esses 3 erros são um caminho para a autodestruição, não só no relacionamento conjugal, mas também no seu relacionamento profissional, tá? Então isso vale para relacionamento e vale para trabalho também. E a gente vai falar sobre os 3 segredos para o sucesso nos relacionamentos. Então são 3, 3 e 3. 3 causas do fracasso, 3 erros que todas as pessoas cometem e os 3 segredos do sucesso. Se der tempo, eu não vou prometer porque eu tô com receio de não conseguir entregar, mas eu ainda vou dar para vocês os 12 passos para recuperar e fortalecer a sua autoestima, tá? E vocês que já estão chegando ao vivo, sejam todas muito bem-vindas. Edivânia, Raquel, Baixinha, Yara. Olha a Dani aí, minha querida amiga e xará, que bom ver vocês por aqui. Para quem já é da comunidade, já sabe o que tem que fazer. É o CCC, né? Curte, aperta o coração aqui com abundância. Comenta, porque a ideia não é um monólogo, é você trazer aqui as suas histórias, colocar suas perguntas, suas dúvidas e compartilha. Vem aqui no aviãozinho e manda essa live para pelo menos outras 10 mulheres, não precisa nem pensar, tá? Já manda para as 10 primeiras mulheres ali que tiverem ali, que aparecerem, para que esse conteúdo não fique só com você, tá? E eu já quero saber de você que tá aí assistindo. Qual é o seu grupo? Você é do grupo das solteiras, das separadas ou viúvas ou das casadas? Conta pra mim, qual dos 3 grupos você faz parte? Primeiro grupo, solteiras. Segundo, separada ou viúva. E terceiro grupo, casada. E depois que você me falar de qual grupo você faz parte, coloca aqui nos comentários. Eu quero saber qual é o seu grau de satisfação com a sua atual situação, tá? O seu grau de satisfação. Coloca 1 se você tá plenamente satisfeita. Coloca 2 se você tá parcialmente satisfeita. E coloca 3 se você está insatisfeita. Então conta pra mim sua situação e depois coloca 1 se você tá totalmente satisfeita, não precisa melhorar nada. Aliás, se mudar alguma coisinha, vai estragar. 2 se você tá parcialmente satisfeita, ou seja, tem coisa que precisa melhorar. E número 3, se você tá totalmente insatisfeita, ou seja, precisa mudar muita coisa.
E aí, eu já quero ver as respostas de vocês aqui e já vou começar. Ó, 2, vamos lá. Tem várias casadas aí. 2, tá. Então quer dizer, parcialmente insatisfeitas, né? Então tem algumas coisas que precisam mudar. E eu já quero começar compartilhando uma grande verdade aqui, que a gente se engana, que é o seguinte: nenhuma mulher sofre por amor. Dani, como assim? Eu já sofri muito por amor, ou então eu conheço várias mulheres que estão sofrendo por amor. Eu tenho uma amiga que está quase se matando de tanto sofrer por amor. Não é verdade. Nenhuma mulher sofre por amor. Porque o amor, gente, o amor é divino. O amor é esplêndido. O amor acrescenta. O amor só faz bem. O amor não pode trazer sofrimento. Até porque o sofrimento é uma escolha. Você vai aprender sobre isso hoje, você vai entender por que sofrimento é uma escolha. Nenhuma mulher sofre por amor. As mulheres sofrem por falta de autoestima. Anota isso se você estiver anotando o conteúdo dessas lives. Aliás, eu recomendo fortemente que você anote, tá? Porque são lives de bate-papo, mas sempre com muito conteúdo, tá? Então eu quero a interação aqui com vocês. Se você ainda não colocou, coloca de qual grupo você faz parte, se você é casada, separada ou solteira e qual é o seu nível de satisfação. Número 1, totalmente satisfeita. Número 2, parcialmente insatisfeita. E número 3, totalmente insatisfeita com a sua atual situação. Na live da semana passada, para quem quiser assistir, ficou gravada aqui no meu Instagram, tá? Eu falei sobre os 3 componentes da autoestima, que são, então presta atenção, ó, nisso. A autoestima, ela é composta por 3 autos. São 3 autos que fazem parte da autoestima. O primeiro auto é o auto-amor. O segundo é a autoconfiança. E o terceiro é a autoimagem. Agora, presta atenção nisso que você vai desbloquear aí se você entender essas 3 coisas. Primeira coisa, a forma como as pessoas te tratam é um espelho. Dani, meu marido me trata mal, ele não me trata do jeito que eu gostaria. Ou todos os meus namorados me tratam de um jeito que me agride emocionalmente, me agride fisicamente. Presta atenção nisso. Ó, a Sâmia, minha querida aluna aí, como é que você tá, Sâmia? Olha a Cleo, a Jo, a Mi, Mari, minha querida, seja bem-vinda. Deixa eu te mandar um convite aqui para você participar. Deixa eu ver se eu consigo. Já te mandei. Tô fazendo essa série de lives. Eu e a Mari, a gente tá fazendo juntas. Então, ela já vai chegar aqui. Olha só. Então, presta atenção nesse primeiro ponto da live de hoje. A forma como as pessoas te tratam é um espelho. É só um reflexo da forma como você se enxerga. Porque a forma como a pessoa te trata, ela tem referência com a forma com que a pessoa te enxerga, com que as pessoas te enxergam. E esse é o primeiro auto. Lembra que eu falei para vocês que a autoestima, ela é um conjuntinho, um bem bolado de 3 autos? O primeiro auto é a autoimagem. Oi, Mari! Olá. Tá boa? Vamos colocar um filtro aqui, gente, para poder... Põe um filtro, porque a maravilha das lives do Instagram é que a gente põe filtro e aí a gente não precisa ficar, tipo, 30 minutos maquiando, entendeu? Passa um batonzinho e tá tudo bem. Gente. Ó a Cris chegando aí, achadinhos da Cidinha. Ô, Mari, seja bem-vinda aqui. Eu tava começando já a live com o pessoal
E falei para o pessoal aqui já compartilhar cada uma a sua situação, mas eu não falei a minha e já quero te falar, convidar para você falar a sua. E enquanto isso, quem ainda não escreveu já coloca qual dos 3 grupos faz parte. Se é solteira, se é separada ou se é casada. Então eu já quero que você fala qual grupo você faz parte. Você ficou escura, viu? Você deu uma afastada, você ficou bem escura, então acho que você tem que chegar pertinho. Pronto. Então, qual grupo que eu faço parte? É isso? E quem ainda não escreveu, coloca aqui no comentário. Primeiro, boa noite aí para a mulherada que está presente aí. Eu faço parte do grupo das casadas há 15 anos. Eu fiz 15 anos de casada essa semana, tenho 3 filhos, então eu estou na turma das casadas ainda. Eu nem lembro muito bem como que é estar na turma das solteiras, gente, porque eu casei com 19 anos, então eu praticamente tô a minha vida, mas a minha vida adulta casada, né? Eu não tive Ô, uma vida Mari, adulta. olha aí por que a gente se completa. Porque eu sou do grupo das solteiras, porém namorando depois de muito tempo sem namorar. Olha que interessante isso. Ou Pronto, então, seja, ou seja, eu sou solteira recém-comprometida. E eu descobri o caminho, cara. Eu descobri por que eu estava há tanto tempo sem namorar. E eu descobri o que fazer para sair da vida de não namorada para namorada. E detalhe, comprometida e muito rapidamente comprometida. Não é que ficou naquela enrolação dos dias de hoje, que a pessoa fica lá meses numa relação que ela não sabe o que é, né? E essa live tem tudo a ver com isso. E a segunda pergunta que eu pedi para o pessoal escrever aqui, pessoal, escreve aí de qual grupo você faz parte. Se você é casada, se você é do grupo das solteiras ou se você é separada. E a segunda pergunta, Mari, é assim, ó, para cada um comentar aqui qual o seu nível de satisfação com a situação atual, né? Com o relacionamento atual. Se é, número 1, totalmente satisfeita, número 2, parcialmente insatisfeita e número 3, totalmente insatisfeita. A minha situação, no momento, é número 1, totalmente satisfeita. E a sua, Mari? sim, na verdade, eu acho que para a gente chegar num ponto totalmente satisfeito, a gente passa por todos os 3. Na verdade, a gente passa por todos os 3. Até que a gente se encontra no totalmente satisfeito e permanece dentro dele, mas tem um segredo para chegar nisso daí. Mas o que eu tô achando muito legal, Dani, é que parece que pelo jeito você vai desvendar alguns códigos para as encalhadas, né? É Eu isso? vou desvendar, não só para quem tá encalhada. Eu odeio esse termo, mas já que você falou, eu vou falar, mas alguns códigos para quem não está feliz no relacionamento. Porque tem um ponto, Mari, que é chave e que é um hábito, que é um vício, na verdade, que é das pessoas acharem que o relacionamento não está bom, mas não está bom porque a culpa é do outro. E a gente vai entender ao longo dessa live que o relacionamento não está bom porque a responsabilidade é sua. Deixa É eu o mandar um ponto. beijo. Beijo, Su, que tá aqui na live aqui. Saudades de você também. Olá, Ela tá a sua é casada, a Jo casada também. Não é fácil, claro que não é fácil. Ó, pessoal, eu vou desativar os comentários aqui, só para não ficar aqui no rosto da Mari. Depois eu ativo e aí vocês mandam as perguntas de vocês no final, tá bom? Mari, aí eu tava falando o seguinte: qual que é o lance, tá? Primeiro, que nenhuma mulher sofre por amor. Por quê? As mulheres, na verdade, sofrem por falta de autoestima. E eu não sei se você lembra que na live passada, não sei se foi na primeira ou na segunda, que eu comentei que a autoestima, ela é composta por 3 autos. O auto-amor, a autoconfiança e a autoimagem. Então, o primeiro ponto da insatisfação nos relacionamentos é o seguinte: muitas mulheres falam assim, elas reclamam da forma como são tratadas, ou pelos maridos, ou pelos namorados, ou pelo ex-marido, ou pelos ex-namorados, né?
E o primeiro ponto é o seguinte: a forma como as pessoas te tratam é apenas um reflexo da forma como elas te veem, que por Sim, sua vez é um reflexo de como você se vê. Ou seja, a sua autoimagem. A forma como você se vê, ela reflete na forma como as pessoas te tratam. Se as pessoas não estão te tratando com respeito, é porque você não está se respeitando. Se as pessoas não estão te tratando com carinho, é porque você não está sendo carinhosa com você. Faz sentido, Mari? Esse é o primeiro ponto, é o da autoimagem. sim. Total sentido, tá? A gente O, só atrai semelhantes. A gente é, só atrai, né? O segundo ponto do segundo alto é que é o seguinte: as pessoas confiam em você na mesma medida em que você confia em si mesma. É o ponto da autoconfiança. Então, assim, meu namorado não confia em mim. Ou eu não consigo confiar no meu namorado. Então, tudo é um reflexo da autoconfiança. E o mesmo vale para o profissional. Assim, o conteúdo dessa live, tudo que funciona para o relacionamento conjugal, ele vai funcionar num outro aspecto, é claro, no relacionamento profissional. Então, assim, seu chefe não confia em você é porque você não confia em você. É o primeiro ponto. Tô vendo os corações subindo aqui, mas tá uns corações meio raros. Então, pessoal, já vou ensinar para vocês. Se o conteúdo tá fazendo sentido, o que você pode fazer para mostrar? Não é nem para nós, é para o algoritmo do Instagram que esse conteúdo tem valor. Você vai apertando o coração, mas você aperta muitas vezes. Não aperta uma vez só. Porque se você apertar uma vez só, é que você é uma pessoa escassa. Sim, E o terceiro alto, Mari, é que quando você não se ama, você repele quem te ama. Porque a falta de auto-amor, ela gera um negócio chamado carência afetiva, que é o que mais tem acontecido com as mulheres extremamente carentes, que quando entram num relacionamento, elas acabam repelindo o parceiro. Então, se tem uma coisa que é repelente de relacionamento, é a falta de auto-amor. Fez sim, sentido? Eu consegui explicar? sim, total, total. Isso é só a introdução da aula, da live de hoje, hein? Só a introdução. Sim. Pensando assim, Dani, que são três situações diferentes, solteiras, casadas e divorciadas, né? E dentro dos solteiras ainda tem pessoas que estão solteiras há muito tempo e não conseguem se relacionar. Eu digo assim, que eu digo para solteiras, no caso, né? Que existem algumas ciladas que vão fazer com que elas entrem em relacionamentos que não vão ser legais. Relacionamentos doentes, certo? Que são o quê? Essas ciladas, Dani? É quando você casa, né? Você tá namorando e você casa para você sair de casa. Porque o seu ambiente familiar, a sua casa, é um ambiente tóxico, é um ambiente que você não gosta, né? Que é sofrido. E aí você casa com qualquer um que aparece primeiro para você fugir, tá? Da sua situação atual. Ou quando é um relacionamento que você não consegue se livrar da dependência emocional que você criou nesse relacionamento com o próximo, né? Então você enxerga essa pessoa como a sua felicidade, né? E que você deposita nela toda a sua felicidade. Então você tem uma dependência muito grande dessa pessoa e você está entrando num relacionamento que vai ser doente, ou aquelas pessoas que ninguém é bom para elas, só que elas não são boas o suficiente também para atrair pessoas tão boas como elas querem, certo? Então, acho que são três ciladas, Dani, que eu não sei. Às vezes, se tiver algum solteiro aqui que elas estiverem em alguma dessas situações, elas vão se identificar. Mas a primeira questão, eu acho que é tudo isso que você falou, é que nós precisamos estar muito bem com nós mesmas para se relacionar com outras pessoas. Porque só uma pessoa inteira consegue se relacionar com outra pessoa inteira. Quando você não é uma pessoa inteira, quando você tem muitas deficiências emocionais e tudo mais, e nem você mesmo consegue lidar com isso, você não tem
autorresponsabilidade, você também vai se relacionar com outra pessoa do mesmo jeito. E ainda que seja inteira, você vai destruir esse relacionamento. Certo? Então, e não é só isso, eu vou falar por experiência própria, tá? Se você já esteve num relacionamento que te causou feridas, então assim, a gente falando agora, tanto de pessoas casadas, quanto solteiras, quanto separadas, para os 3 grupos. Se você já esteve num relacionamento que te provocou, que te deixou feridas, e você não curou essas feridas, o que vai acontecer? Ou você vai entrar em relacionamentos, e claro que isso não é consciente, né? Você vai entrar em relacionamentos que vão machucar ainda mais aquelas feridas, vão abrir aquelas feridas de novo e vão cavocar ainda mais, vão machucar ainda mais. Ou então, você não vai conseguir ser feliz, mesmo o relacionamento tendo todo o potencial para ser saudável, porque você não está curada. E se você não estiver curada, não tem como você ser feliz e nem como fazer o outro feliz. Agora, Mari, tem uma história que eu acho que todo mundo conhece, que mostra muito bem como é que isso funciona. E eu quero falar sobre os 3 erros que todas as pessoas cometem e destroem a autoestima, e eles são o caminho para a autodestruição e para a destruição de qualquer relacionamento, para a autodestruição profissional também, que é o que eu falei, o conteúdo que vale para relacionamento conjugal vale para o mercado de trabalho também. Você tá escura, viu, Mari? Eu não sei se está faltando iluminação onde você tá. E aí, são os 3 erros, né? Eu não sei se você conhece, Mari, eu acho que sim, mas eu quero saber aqui se todo mundo conhece a história. Deixa eu até ativar os comentários. Quem conhece a história da Branca de Neve? Quem lembra da história da Branca de Neve? Você lembra, Mari, da história da Branca de Neve? eu lembro. Você lembra da rainha da Branca de Neve? Espelho, espelho meu? Sim. Existe alguém, como é que ele falava? Como é que ela falava pro espelho? Mais bonita do que eu. Pois é. A rainha, ela cometeu esses 3 erros que todas as pessoas cometem. E depois que eu fizer essa analogia com a Branca de Neve, eu tenho certeza que ninguém mais vai esquecer desses 3 erros. Essa foi a ideia de criar essa analogia. Primeiro erro é o erro de opinião. Qual foi o primeiro erro da rainha da Branca de Neve? Ela confiou mais na opinião do outro do que na própria opinião. Ela foi perguntar pro espelho. E aí, qual que é o problema? O problema é que você foca a energia no que o outro vai pensar de você, no que o outro vai falar de você. E em vez de focar a energia em você se tornar uma pessoa melhor. Poxa, não tô me achando bonita? Deixa eu focar a energia em cuidar de mim para eu ficar mais bonita e me olhar no espelho e ver o que eu gosto. Faz sentido? A rainha confiou na opinião do espelho. Então, né? hã? Ela queria ela é uma autoaprovação, né? Ela queria que alguém falasse para ela, é uma questão de ego, né? De aprovação. É quando a pessoa não tá bem, assim, né? É toda aquela questão. Você percebe que é um conto de fadas, mas que traz ali um grande ensinamento. Porque ela foi confiar na opinião do outro, do espelho. E no nosso caso, o que a gente faz? Sua live tá travando, Mari. No nosso caso, o que a gente precisa fazer? O que a gente faz, ou melhor, de forma automática? A gente confia mais na opinião dos outros e fica preocupado, gastando energia com o que o outro vai falar da gente, em vez de focar energia na gente se sentir melhor. O segundo erro que a rainha da Branca de Neve cometeu foi a comparação. Então, o primeiro... Sua internet está travando, Mari. O primeiro teve a ver com a opinião e o segundo com a comparação. Por quê? Porque o que ela foi fazer? Ela foi se comparar com os outros. E quando a gente se compara com os outros, a gente entra na ilusão do perfeito. Porque não é que eu me comparo com uma única pessoa.
Eu me comparo com o cabelo da fulana, o corpo da ciclana, o casamento da outra, a vida da fulaninha de tal, a conta bancária daquela outra lá. Então, se fosse comparação com uma só, não. Mas eu pego o melhor de cada uma e fico me comparando. Então, a ilusão do perfeito, ela coloca a energia no lugar errado também, porque é energia no que me falta. E aí essa energia vai comprovando a crença de que eu não sou boa o suficiente. Esse é o segundo erro da rainha. Deu para entender aí, Mari? Conseguiu acompanhar? Sim. Uhum. Faz sentido? Tá beleza para vocês? Vocês estão conseguindo me ver, me ouvir? Agora eu tô conseguindo te ver e te ouvir, mas antes estava tudo travado e fazendo barulho. Coloquei meu celular aqui no carregador. Sim, sim, Dani, eu concordo plenamente. Se você puder até dar continuidade aí, que eu acabei perdendo um pouquinho aqui que travou. Tá. Então, o primeiro erro é a opinião, o segundo erro é o da comparação e o terceiro erro da rainha é a acomodação. Por quê? Ela se acomodou na zona de conforto. Em vez de procurar se tornar uma pessoa melhor, ela colocou foco em destruir a concorrência. Matar a Branca de Neve. Que ela podia ter colocado a energia dela no quê? Poxa, se surgiu essa garotinha aí, toda branquinha, toda novinha, que o espelho tá achando que é mais bonita do que eu, deixa eu me cuidar melhor, né? Deixa eu me cuidar mais. E aí, o que é a acomodação? É a acomodação na zona de conforto. Tá ruim, mas não tem nada que eu possa fazer, porque a culpa não é minha, a culpa é dela, da Branca de Neve que nasceu, não é minha que tô me descuidando e tô me preocupando com a opinião dos outros e tô me comparando. Então a pessoa, ela começa a colocar energia nas desculpas e nas justificativas, nas historinhas que ela vai contar para não agir. Então quais são? Para resumir, quais são os três erros? O primeiro é focar energia na opinião dos outros. O segundo é a comparação, então você foca a energia no que te falta e não no que você tem. E o terceiro é a acomodação. Você coloca a sua energia, em vez de fazer o que precisa fazer para melhorar, coloca energia em arrumar justificativa e desculpa para não fazer. Não é uma Sim, loucura? Só que é uma loucura que todo mundo está fazendo. Tá todo mundo agindo exatamente igual a rainha da Branca de Neve. sim. Faz sentido, Mari? Total sentido. Vocês estão conseguindo me ouvir? Tamo. E aí, Dani, você falando, é a seguinte percepção, gente. Onde a gente foca, expande, certo? Então, se você foca na concorrência, você só está dando ainda mais força para a concorrência, certo? Então, foque em você para você expandir tanto a sua beleza, quanto a sua personalidade, quanto a sua estima. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Até na Bíblia vocês vão encontrar isso. Mari, tá fazendo barulho quando você fala. Barulho é meu microfone. Antes, na Bíblia, Dani, fala assim: parou um pouquinho de fazer barulho? Parou. E antes você passar pelo vale e pelo deserto do que você conviver com uma mulher chata. Gente, de tão terrível que é uma mulher chata. E aí, quando você foca na concorrência e foca em outras coisas que não em você mesmo, como pessoa, né, como mulher, enfim, você fica uma pessoa chata, chata. E a mulher, ela tem essa tendência a ser uma pessoa que cobra muito, a ser uma pessoa, sabe, que quer um salvador, um serviçal, né? Que impõe o seu querer, certo? Então, assim, vamos pensar a todo momento no que eu quero para mim, como relacionamento e para um relacionamento. E foque naquilo, não foque no contrário, tá? Não faça como a bruxa que focou na concorrência.
Mas e você, certo? Investe em você. Eu acho que isso aí vai na estima, né, Dani? E aí a conclusão é que o relacionamento com o outro, o relacionamento conjugal, é apenas um reflexo, né? Um relacionamento, um espelho do nosso relacionamento com a gente mesmo. Sim. O meu relacionamento com o outro é um reflexo do meu relacionamento comigo mesma. Se eu tô muito bem comigo, se eu tô me dando muito bem comigo, né? Se eu não tô nem aí para a opinião do outro, se eu não tô me comparando e se eu tô colocando foco naquilo que eu preciso fazer, que faz bem para minha saúde física, mental, espiritual e emocional, em vez de ficar dando desculpa e ficar na minha zona de conforto contando historinha, eu tô me relacionando bem comigo. E aí eu vou ter um relacionamento próspero, vou ter um relacionamento saudável, vou ter um relacionamento feliz. E eu já quero... Ô, Mari, tá fazendo ruído. Não tá legal. Tá fazendo ruído. Não sei se... Tira o microfone. Vai sem microfone, que é melhor. Gente, já sei. Fica com o áudio do celular. E aí eu já vou entrar, já compartilhando com vocês aí, 3 segredos que eu olhando para todo esse tempo que eu fiquei sozinha e para essa reconstrução que eu fiz, né? E para todo esse trabalho, e aí chegar num ponto de estar num relacionamento saudável, num relacionamento feliz, mas não num relacionamento com qualquer pessoa. No relacionamento com uma pessoa que eu escolhi e que eu fiz um funil, inclusive. No relacionamento com uma pessoa que eu escrevi as características de uma pessoa que eu queria e eu não sosseguei enquanto eu não achei essa pessoa. Então, assim, veio eu falava assim, não, esse aqui tem tal. Aí você tem que ter as 2 listas, né? Que eu falo que isso vale para quem tá solteira, para quem tá separada e quer entrar num relacionamento, você tem que fazer 2 listas. Você tem que ter a lista das características que você quer, que você valoriza no parceiro, e se você for homem, na parceira, enfim. E aí você precisa saber quais são os seus principais valores. Porque você sabendo, você tendo uma lista dos seus valores, quando você encontrar alguém, você precisa procurar saber se a pessoa tem aquele valor. Vou dar exemplo, tá? Quais eram as minhas primeiras perguntas quando eu conhecia alguém? Falava assim, posso te fazer 2 perguntas? Aí eu falava assim, primeira, você acredita em Deus? Segunda, você é de direita ou de esquerda? E aí eu fazia, aí depois, na conversa, eu ia levantando as outras coisas. Hã? São 2 coisas muito importantes de saber São logo de cara. são coisas importantes porque estão relacionadas com o nosso modo de pensar. E aí, se essa pessoa tem um modo de pensar muito diferente do seu, não tem como dar certo. Então, eu garimpei aqui os 3 segredos para o sucesso nos relacionamentos. E não só com base no que eu estudo de desenvolvimento humano, mas com base naquilo que eu estou comprovando. Porque, cara, eu desbravei essa trilha sozinha, hein? Eu fui descobrindo esse negócio sozinha. E aí eu fui testar. E aí eu fui comprovar para poder trazer aqui. Tanto que quem me segue não me via falar quase de relacionamento conjugal. Não me via. Porque eu falei, primeiro eu preciso testar todas as minhas teorias e depois eu vou falar sobre isso. Porque para mim não vale só eu estudar. Eu tenho que testar. E os 3 segredos, Mari, que eu vejo principal, assim, os 3 principais pontos. O primeiro é a cura das feridas emocionais. O primeiro. E provavelmente o mais demorado. Porque é um processo você curar as feridas emocionais. Muitas vezes você cura uma primeira camada de ferida e aí aparece a segunda. Agora, isso vale também para quem está casado. Porque às vezes você está casado ou casada e o seu relacionamento não está como você gostaria,
Porque você tem feridas emocionais. Todos nós temos as feridas emocionais. Então é importantíssimo esse primeiro segredo, cura das feridas emocionais. Você tem alguma coisa para acrescentar nisso? Nesse primeiro segredo? Eu acho que a cura das feridas emocionais é algo que você dá um start, que você se atenta para isso e que você vai entrar num processo que não tem fim. Vai até o fim da vida, você vai estar sempre se curando, vai estar sempre identificando algo que precisa ser tratado, porque a gente está falando de toda uma vida atrás, né? De tudo aquilo que a gente viveu de hoje para trás. Então, assim, são muitas situações e uma vai sempre trazendo uma outra, né? Que a gente precisa tratar. Então, eu acho assim, gente, não fique sempre pensando de quando é que você vai ficar 100%, sabe? Não tem isso. É um processo que você vai entrar e não tem fim. Vai pro resto da vida. Mas tem uma boa notícia, hein? Tem um ponto de virada nessa cura das feridas emocionais. Foi isso que eu percebi, tá? Tem um ponto de virada que é quando você se sente livre do peso da culpa e da falta de perdão. Porque são sempre as duas coisas, né? É o peso da culpa, que muitas vezes está inconsciente, e a falta de perdão, que muitas vezes está inconsciente também. Às vezes a gente acha que perdoou, mas não perdoou. O segundo segredo, Mari, é parar de cair nos 3 erros. E isso é um treinamento para a vida. Porque a vida inteira a gente vai treinar e quando a gente perceber, a gente tá lá, preocupado com a opinião do outro, tá se comparando com o outro na ilusão do perfeito e tá entrando na zona de acomodação. Porque a zona de acomodação, a zona de conforto, como o próprio nome diz, é confortável. E não é fácil a gente ficar provocando o nosso desconforto, né? Por que que poucas pessoas buscam melhoria e transformação? Porque melhoria e transformação são desconfortáveis. Então, o segundo segredo é parar de cair nesses 3 erros, que é da opinião, da comparação e da acomodação. Sim. Dani, aí eu te pergunto uma coisa. Talvez as pessoas tenham esse questionamento e eu vou aqui. Por que que eu não sou feliz em um relacionamento? Por que as pessoas que não se sentem felizes no relacionamento ou que não foram felizes em um relacionamento, seja ele namoro ou o que está num casamento, por que que as pessoas não são felizes? A principal razão? Sim. Você quer saber a principal razão? Sim. Porque as mulheres de hoje em dia, né? Vamos falar de hoje em dia. As mulheres de hoje em dia, elas estão na energia errada. E o fato das mulheres estarem na energia errada, não só isso, mas isso também vem contribuindo para que os homens também estejam na energia errada. Os homens estão na energia errada pela criação e porque as mulheres estão na energia errada. E as mulheres estão na energia errada pela criação e porque elas acham que o certo é estar na energia errada. Como assim? Como assim? É o seguinte, a estar na energia errada é eu ocupar o lugar do homem no relacionamento e na vida. E eu ocupar o lugar do homem significa que eu tô querendo fazer coisas que são do homem, eu tô tirando. Olha a gravidade disso. Quando eu quero fazer coisas e quero me comparar e quero concorrer, eu tiro a importância do homem. Eu tiro a relevância do homem. E sabe qual é a coisa que os homens mais querem ser? Não é ser feliz. Sabe qual é a coisa que os homens mais querem? Ser homem. Ser homem. Porque é o que ele ouviu desde criança. Seja homem, meu filho. Vai lá e seja homem. Vai lá e resolve. Vai lá e faz. E mostra que você é um homem.
Então, não é que isso não é machismo e não é machista. É apenas um desejo de alma, porque olha o tanto de coração que está subindo. E porque ele cresceu ouvindo isso. Então, tudo que ele quer, tudo que a mulher quer é ser amada e protegida. Tudo que a mulher quer é ser amada e protegida. E tudo que o homem quer é ser homem. E aí, quando a mulher começa a ocupar o papel do homem, ela tira dele essa possibilidade, porque ela meio que vai diminuindo ele. E aí, o cara diminuído, ele vai para qual energia? Ele vai para a energia da mulher. Aí ficam os dois na energia errada, tentando ser feliz. Não tem jeito. Não tem jeito de ser feliz. Tem que curar essas feridas emocionais que fizeram com que a mulher criasse uma ideia errada do que ela tem que ser para ser feliz e o homem criasse uma ideia errada do que ele não deve ser. Sim, sim. O que, Dani, rende até uma live, né? Para a gente falar qual que é o papel da mulher, né? Porque as mulheres nem sabem. Elas, na cabeça delas, elas fizeram tudo para dar certo. E aí, nesse fazer tudo, é que ela meteu o pé, entendeu? Porque, assim, aí só para levantar mais uma questão. Então, quer dizer que eu estou em relacionamento e quando o meu esposo não faz algo e eu vou lá e faço, eu não estou fazendo certo? Eu faço o Não, papel dele? não tá fazendo certo. Mas quando você fica cobrando enlouquecida, também não, porque às vezes você não deu o tempo. Quer dizer, na verdade, isso rende uma mentoria, né? Porque é muito assunto só para a gente falar sobre relacionamentos. O X da questão, Mari, é que assim, enquanto eu, mulher, estou completamente equivocada ou perdida com relação a qual é o meu papel, eu vou agindo errado, não de propósito, mas eu vou agindo errado porque eu não sei de fato como agir. Eu acho que aquele agir meu está certo. Só que eu estou repelindo os homens ou eu estou criando relacionamentos doentes, relacionamentos não saudáveis, não prósperos e não felizes. Sim, sim. Isso é Porque para muito. ter, porque para ter o equilíbrio, e entenda que para haver equilíbrio, né? Quando você vê um equilibrista em cima do fio, ele não está paralisado, mas ele está se movimentando, hora mais para cá, hora mais para lá. Então, equilíbrio não é paralisia. Equilíbrio é que desequilibra e fica sempre buscando o equilíbrio. Para ter o equilíbrio, que é algo da natureza, cada um precisa estar na sua energia. Sim, sim. Não, mulheres, vocês conseguem entender a importância do seu posicionamento certo? É muito louco isso, Dani. Como que me posicionar da forma certa vai mudar todos os aspectos da minha vida? E isso daí é uma resposta que você deu quando eu te perguntei por que pessoas não são felizes no relacionamento. Então, nós estamos falando sobre ser feliz no relacionamento. E a gente vai viver uma vida se relacionando. Então, quanto que é importante ser feliz, certo? Então, assim, olha o peso disso na nossa vida. Se você perguntar para as pessoas o que querem, elas querem o quê? Ser feliz. É o que as pessoas mais querem. Então, o meu posicionamento vai dizer tudo sobre eu atrair a felicidade. Eu atrair, não. Eu estabelecer um estado de espírito de felicidade na minha vida, certo? Não, eu fiquei até curiosa, Dani. Abre o comentário aí que eu quero que as pessoas que estão aqui na live vai comentando aqui se elas se sentem bem posicionadas. Gente, comenta aqui, eu me sinto Quem se sente na energia certa, né? Tipo assim, eu tô vibrando na minha energia, que é a energia feminina. E aí, Mari, uma coisa importante, né? Pra gente não confundir. É que nós, mulheres, a gente
tem um pouco de energia masculina, sim. E essa energia masculina, ela tá na química do nosso corpo, né? Tanto que a gente tem o hormônio masculino, que é a testosterona, e o homem, ele também tem a energia feminina, porque ele também tem o hormônio feminino. Então, você vê que na química, isso foi feito por Deus dessa forma, né? O que acontece com uma mulher com muita testosterona? Ela vai ficar masculinizada, ela vai ficar com uma voz mais parecida com a voz de um homem, com o corpo mais parecido com o corpo de um homem, e o gestual, o comportamento dela vai ficar mais parecido com o do homem também. E o que vai acontecer com o homem é a mesma coisa. E aí, ó, a Nilda tá falando, não me sinto. Ó, Cleia, minha aluna querida, maravilhosa, aluna próspera. E aí, até perdi o raciocínio que eu animei aqui no assunto. Dos homens, das mulheres terem muita testosterona, né? Além do ideal, né? Tava falando que a gente tem um pouco, né? Que o equilíbrio está nessa dosagem. A gente precisa da energia masculina, que é uma energia do fazer, do realizar, né? Então, assim, eu sempre fui uma mulher com uma dose um pouco elevada de energia masculina, porque eu sou uma mulher que faz muito. Eu sempre fui, profissionalmente falando, o famoso trator, que vai passando por cima das coisas e vai fazendo o que tem que ser feito. E voltando só um pouquinho para o relacionamento, quanto a essa questão de energia, quando você tem um relacionamento frustrado, quando você vem de um relacionamento que foi dolorido, certo? Você acaba tomando muita essa energia masculina para se proteger. Ou seja, você faz tudo, né? Você não precisa de ninguém, você dá conta de tudo. É uma forma até mesmo de se proteger dos homens, né? Porque você vem de um relacionamento que causou dor, que foi sofrido para você. Olha o que a Cleia tá falando. Eu já estive na energia errada. Hoje estou no equilíbrio da energia correta. Isto é muito importante para um relacionamento saudável. Às vezes é isso, Mari. Esse estar na energia errada pode ser isso, pode ser um reflexo das feridas dos relacionamentos antigos. Mas sabe o que pode ser também? É o que eu falo, pode ser também muito, Mari, de criação e cultural. Então, assim, tem mães super protetoras que, acreditando que estão fazendo o melhor para suas filhas, criam as filhas falando assim: filha, você não pode depender de homem nenhum, você tem que ir lá e trabalhar, e você não pode. E eu não tô dizendo que você tem que ser uma mulher dependente financeiramente, não é isso. A questão é o reflexo que isso cria, você ouvindo isso desde criança, e aí que você vai se comportar como uma pessoa que não precisa de ninguém. Como é que você vai ter um relacionamento saudável com o homem se tudo que o homem quer é ser homem, e se ser homem, parte do ser homem é ser provedor, e eu não tô falando provedor financeiramente, eu tô falando provedor de segurança emocional, de segurança física, por exemplo, né? Então você tem um cara, poxa, Mari, sabe, eu vejo nas mínimas atitudes do meu namorado que assim, a gente tá caminhando na rua e ele me coloca pro lado de dentro da calçada e ele fica pro lado de fora, porque ele nem percebe que ele faz isso, mas o que ele tá fazendo? Se chegar alguém para tentar fazer alguma coisa, eu tô aqui, ó. Eu tô aqui protegendo. A gente foi viajar nos canyons lá e eu percebia que ele ficava vendo aonde que eu ia pisar na trilha, que ele estava prestando atenção para saber se eu, tipo assim, se eu ia cair para ele para ele me segurar. Então, às vezes ele ia na frente, às vezes ele ia atrás para saber aonde que ele tinha que ir, porque vai que eu caio. Porque, claro, gente, eu sou desse tamanho do lado dele. Eu sou desse tamanho do lado dele. Então, é natural. E é instintivo. E o que eu vi nesse homem? Cara, esse homem,
ele tá conseguindo expressar o instinto dele nessa relação. Ó a Denise falando, cheguei agora, vai ficar gravada? Ô, Dê, eu vou... O amor é lindo, que fofo. Eu vou falar para Denise o que eu falo para todo mundo. Eu sempre quero gravar, deixar gravada. Eu nunca posso prometer, porque a gente depende do Instagram. E o Instagram é uma caixinha de surpresa. Então, assim, existe a intenção de deixar gravado. Né, Mari? Sim, sim. Gente, e olha só, vou falar para vocês. Isso daí, descobrir se o homem... Porque também você não vai aceitar qualquer coisa. Você vai descobrir se o homem, ele realmente é um homem no namoro, certo? No namoro, o namoro serve para isso. Então, se você tem qualquer dúvida se aquele homem ele é capaz de te fazer feliz, se vocês conversam entre si, os seus valores e princípios se conversam, eles são aliados um do outro, então sim, vale a pena ir adiante. Agora, se não, não tenha medo de sair desse relacionamento. Não tenha medo de sair desse relacionamento. Porque quem erra no recrutamento vai ter que investir depois no relacionamento. Investir no treinamento. E como é difícil você já entrar num relacionamento, num casamento, com esse peso. E ninguém não entra nesse relacionamento pensando que depois muda. Porque ninguém muda ninguém. A pessoa Não pode muda. não mudar. Então não A tenha gente medo. muda a gente. A gente muda a gente. E aí tá o segredo. Porque existe uma mania e uma expectativa de que... Uma mania de falar que o relacionamento tá ruim por culpa do outro, por falha do outro. E uma expectativa de que eu preciso mudar o outro para que ele seja uma pessoa melhor para mim. Mas sabe o que eu vejo muito pouco? Eu preciso mudar para ser uma pessoa melhor para o meu parceiro. Eu não vejo isso, Mari. E eu trabalho com desenvolvimento humano. E eu não vejo as pessoas tendo essa consciência. Eu preciso ser uma pessoa melhor. E foi quando eu resolvi ter a humildade e encarar que eu precisava ser uma pessoa melhor para mim, para quem quer que fosse o meu parceiro, quando eu encontrasse, para os meus familiares, para os meus amigos e para o mundo. Aí as coisas começaram a acontecer na minha vida. E, tipo assim, aí as coisas começaram a desenrolar. Sim. Uhum. E também não entre no relacionamento para você se sentir amada, certo? Não entre no relacionamento colocando toda a responsabilidade de se sentir amada no seu parceiro. Se sinta amada agora, por Deus, tá? Porque isso está na sua identidade. Você é amada. E ponto. Relacionamento é para vocês se completarem, porque vocês são opostos, certo? Então é para se completar, não é para o outro. Ô, Mari, é complementar, eu diria. Não é nem completar, é complementar. Porque, assim, eu já sou completa. Eu já sou completa. Isso. Mas aí, eu com o outro, a Bíblia fala, né? Vocês vão se tornar uma carne. Mas são dois espíritos. Sim, isso. E dois espíritos são os dois seres completos, né? Isso. É aquilo que eu falei. Você precisa estar inteira para namorar com alguém, se relacionar com alguém que também está inteiro e aí vocês se unirem e serem uma pessoa só forte. E vale para quem está casado, Mari. Porque, assim, quantas pessoas estão casadas e não estão felizes e aí ficam acreditando que a única saída é uma separação, já que o outro não muda. Mas tem uma outra saída, que é você mudar e você assumir a responsabilidade por aquilo que está no seu controle, né? Aquilo que te cabe, aquilo que pode você mudar para dar espaço para o outro ser quem ele quer ser e para o outro ocupar o papel dele. Dando um exemplo bem idiota, que vai, assim, que chega a ser... Deixa eu desativar os comentários um pouquinho.
Eu vou, já já ativo novamente. Eu tô vendo os comentários da Cleia aqui, eu já quero ler. Que é aquele exemplo bem idiota, sabe, Mari? Mas é assim, ó. Eu posso abrir um vidro de palmito sozinha? Eu posso, cara. Dani, eu desenvolvi uma técnica para abrir. Tantos anos morando sozinha, eu desenvolvi uma técnica. Eu pego um abridor de lata, eu enfio ali dentro e eu tiro a pressão e aí eu abro. Então, assim, eu posso abrir sozinha? Posso. Mas eu não posso deixar o outro ser importante e falar para ele: abre o vidro para mim? E aí, de mim. E vai parecer a coisa mais idiota do mundo. E as feministas de plantão vão virar e falar assim: eu não quero depender de homem para abrir palmito. Então, eu já vou dar um recado. Ouve direito o que eu acabei de falar. Eu não preciso que você abra o vidro de palmito para mim, mas eu quero que você abra o vidro de palmito para mim. Eu não preciso que você banque a minha segurança, mas eu quero que você cuide de mim e que você me proteja. Eu quero isso. Cara, Sim. isso Desconstrói até muitas coisas em nós também, sabe? De coisas que a gente ouviu, né? De qual a necessidade disso, né? De alguém fazer isso para você. Mas aí quando você entende que são técnicas, gente, são estratégias. é Se dar você for uma espaço, mulher ligeira, Mari. É mais simples do que técnica. É dar espaço. sim, é você usar da sua inteligência e da sua sabedoria feminina, certo? E deixar certos tipos de comportamento desse fazer parte da sua vida. Entendeu? A primeiro modo, você pode até não concordar, achar isso daqui muita, sabe, xaropice. Ó, você quer ver Mas um outro exemplo? Você quer ver um outro exemplo que eu fui perceber só na prática? Você vai no supermercado, o que as mulheres que não precisam de nada nem ninguém já fazem? A mulher já cata o carrinho, já vai empurrando o carrinho e o homem fica do lado sem saber o que fazer, igual um bobo. Experimenta deixar ele conduzir o carrinho. Cara, eu vi isso acontecer na prática esses dias. Eu virei e falei assim, gente, olha isso. E, tipo assim, óbvio que é ele que tem que levar o carrinho. Porque ele vai ser meu escravo, porque ele vai me servir. Não, gente, porque eles pilotam melhor que a gente. Qualquer veículo, inclusive o carrinho de supermercado. Mas não, a mulherada tem que ir lá, pilota o carrinho, escolhe o produto, aí o produto tá num lugar da prateleira que ela nem alcança, mas ela não pede, né? Ela vai lá, ela sozinha, vai pegar, o cara alcança e ela não. Vai pegar um saco de arroz, vai pegar uma cesta básica, que é um trem pesado, e ela não, e ela tipo assim, cara, eu peso 50 e tantos quilos, meu namorado pesa 90, assim, qual a chance dele conseguir com mais facilidade pegar uma eu, cesta básica dentro do supermercado? eu fazia isso. Eu pegava tudo. Eu fazia tudo. E eu vou Empurrava, pegava, assim, carregava a sacola. Quantas mulheres, Mari, eu vejo, sabe o que eu vejo? A mulher, cara, ela tá empurrando o carrinho do nenê, carregando a mochila do nenê nas costas, carregando a bolsa no ombro e o cara tá andando do lado de mão abanando. e Eu depois olho para aquilo. e depois reclama que faz tudo, que não ajuda em nada, que meu marido não ajuda em nada, que ele não faz nada. Deixa eu te falar. Foi você que criou essa situação. Que Foi catou você. tudo, se pendurou todas as sacolas, catou o nenê no colo e ainda saiu empurrando o carrinho. Sim. E o mais legal, você pode mudar isso. É muito simples, é muito fácil. É só um posicionamento, tá? Dá Mas esse espaço, observa, assim, se retrai um pouco, sabe? Para de fazer um pouco.
Mari, eu fui perceber esse negócio do carrinho, sabe como? Tipo assim, eu entrei no supermercado e fiquei meio na minha. E o fato de eu ter ficado na minha, cara, eu tava fazendo a minha compra da minha casa, não era uma compra nossa. Ele estava me acompanhando, mas, cara, ele foi lá, catou o carrinho. E a hora que chegou no caixa, que tinha um preço errado, ele virou e falou assim, eu virei e falei pro moço do caixa, né? Eu virei e falei assim, eu vou lá. Eu vou lá, ele catou da minha mão e virou e falou assim, pode deixar que eu vou. E foi lá resolver o problema. Por quê, gente? Porque o homem, tudo que ele quer é ser homem, resolvedor de problema. Ele foi lá resolver um problema. Agora, as machas, que era eu, ia virar, se fosse eu antiga, ia virar e falar assim, deixa que eu vou, porque você não vai saber. Tem um monte de mulher que fala isso. Não, não. Deixa que eu vou, porque você não vai saber resolver o problema. Ó que horror. Sim. Esses relacionamentos modernos, né, em que as mulheres dividem a conta do restaurante com os homens. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Se ele te convidar para sair e vocês forem no restaurante, é ele que paga a conta, tá? Mari, eu acho que não tem problema nenhum em dividir. Eu acho que o problema está na mulher discutir. Assim, você entendeu? Discutir a coisa. Se ele convidou e ele propuser, fizer o movimento de pagar. E tudo isso é posicionamento. Se ele não te pode levar num restaurante chique, se ele não pode te, sabe, levar para comer uma pizza, então que vocês saiam para comer uma pipoca, mas que seja ele que faça o papel de homem, que é pagar a conta. Gente, isso daí eu tô falando só por questão de papel. Então, eu posso? É tudo isso, eu posso dividir. Posso. Ele só pode pagar uma pipoca com refrigerante, mas se eu ajudar, se a gente juntar, a gente pode ir comer uma pizza. Legal! É uma coisa que já vai treinando ali, vocês tem um relacionamento que vocês comungam das coisas. Agora, Travou, Mari. Travou, a gente não tá te ouvindo. isso, gente, A gente não tá te ouvindo, Mari. eu tirei aqui. Você tá tirando ele, vocês estão conseguindo me ouvir? Agora sim. Você está sequestrando ele do papel de ser homem. Você está sequestrando o homem do papel dele, de ser homem. Eu não estou falando para você aqui que você não pode fazer isso. Eu estou falando que você não deve. Agora, entendeu? Se vocês num comum acordo, vocês conversarem e vocês quiserem comungar, e até mesmo porque quando vocês se casarem, isso daí vai ter que existir no relacionamento de vocês, essa comunhão de vida, de bens, de sonhos, né? Não tem como cada um puxar a carroça para um lado. Vocês só vão conseguir prosperar se vocês estiverem juntos, se vocês estiverem unidos, se vocês comungarem disso. E eu falo muito bem sobre isso, porque por muito tempo aqui na minha casa, cada um puxou a carroça para um lado e a gente só dividia as forças. Se você quiser somar, e isso você já vai treinando no namoro, é super válido. Eu tô falando para você analisar comportamento. O homem, ele já precisa expressar comportamento de homem. E você não pode sequestrar ele do papel dele. Porque se você sequestrar, lá na frente você vai se sentir sobrecarregada e infeliz. Ô, Mari, é muito assunto, né? Assim, a gente já tá chegando no final da live. E aí eu acho que a gente podia. Falta o terceiro segredo aqui, mas a gente podia já contar para o pessoal. Pessoal, o que a gente está pensando em fazer aí? Tem uma possibilidade de uma mentoria para mulheres, tá? Onde a gente quer trabalhar o desenvolvimento emocional e o espiritual. E aí, assim, isso tem a ver, esse desenvolvimento emocional e espiritual, ele tem a ver com prosperidade financeira, porque tem a ver com como gastar menos, ganhar mais e multiplicar a renda. Tem a ver com relacionamento conjugal, tanto para quem está sozinha, encontrar o homem ideal e construir um relacionamento saudável, quanto para quem já está com alguém e reconstruir essa relação, porque sim, dá para reconstruir, né, a relação.
Desde que você esteja disposta a mudar, porque muitas vezes a pessoa fala assim, mas eu sei que o problema está no outro. Acontece que o que você não sabe é que quando você muda o outro. É através da sua mudança que você muda o outro. E não através do que você fala, tagarelando. Você tem que mudar, você tem que isso, você tem que ser mais isso. Isso aí não faz ninguém mudar. A única coisa que faz o outro mudar é você mudar. E claro que não dá para te falar como agora, mas dá para falar na mentoria, tá? Então, prosperidade financeira, relacionamento conjugal, realização profissional, quer dizer, por que e como fazer transição de carreira, como começar a alavancar um negócio próprio e até saúde e qualidade de vida, né? Como se sentir cada vez mais jovem, que é uma coisa que as pessoas me perguntam muito. Meu Deus do céu! Eu vou fazer 47 anos em 2 meses, né? Menos de 2 meses. E as pessoas perguntam muito: o que você faz? Qual que é seu segredo? Então, assim, como se sentir, como não só ser cada vez mais jovem, mas se sentir mais jovem, mais saudável, mais bonita, mais amada, enfim. Essa é a ideia da mentoria para mulheres, tá? E aí, você que tem interesse, o que você pode fazer? Você pode entrar numa lista de espera, que na verdade é uma lista de interesse, tá? O link tá na descrição do meu perfil, aqui do Instagram. Tem um sitezinho lá no meu perfil do Instagram. Você vai entrar naquele link, é o primeiro item. Lista de espera, mentoria para mulheres. Você vai preencher lá o formulário, tem 2, 3 perguntas. Você vai deixar lá o seu nome, seu WhatsApp para a gente poder entrar em contato com você e vai entrar para essa lista de espera para mentoria para mulheres. Por quê? Porque eu fiquei muito pensando assim, é tanta coisa e tanto conteúdo e são tantas peculiaridades que não dá para a gente ensinar tudo em 3 lives. Então, começou a dar um desespero, uma agonia de querer ensinar mais, de querer compartilhar mais. E aí, por isso, surgiu a ideia da mentoria, pessoal. Então, quem tiver interesse, já entra lá na lista de espera, responde as perguntas lá, deixa seu nome e seu WhatsApp. Diga, Mari. Fora que fala a respeito da sua felicidade, né? E a gente não negocia esse tipo de coisa. Então, fala sobre sua vida, que é uma só, né? Fala sobre como viver bem, como se relacionar bem, como ser feliz no relacionamento, como se descobrir, né? Fala como se posicionar como mulher. Gente, isso muda tudo. Isso muda tudo, vocês têm ideia, né? Vocês estão perdendo tempo na vida, vivendo errado, se contentando com a mediocridade que você vive, se contentando achando que é normal, é comum viver conflitos assim mesmo, né? É comum viver. Ô, Mari, o que mais tem Não é não o que é. mais tem é gente infeliz e insatisfeita que vai reduzindo seus sonhos, vai reduzindo aquilo que queria para a própria vida e vai se acostumando e achando que é normal aquilo que não é normal. Sabe? Do tipo, eu só queria o suficiente para pagar minhas contas. Eu prefiro estar sozinha porque pelo menos eu tô feliz. Sim. Então, assim, as pessoas se acostumando com situações em que elas não estão felizes, mas elas acabam se convencendo que aquela ausência, que aquela falta, que aquela escassez, seja de dinheiro, seja de amor, seja de sexo, seja de saúde, seja do que for, seja de realização profissional, de reconhecimento, achando que aquela situação é o normal, porque afinal de contas tem gente muito pior. E é um pensamento muito cultural, né? Você olhar para quem tá pior e aí você se contentar com o seu. Como diz a Denise é uma aluna também, queridíssima. A pessoa vai morrendo aos poucos. Sim. Você vai se conformando e contando para você a historinha de que é assim mesmo, né? Tem outras pessoas que vivem até pior, né? Então tá tudo bem o jeito que eu tô vivendo. Não se conforme.
não se conforme, porque existe uma vida extraordinária para você. Que está aqui, a um passo de você. Você só precisa descobrir como acessar essa vida. Exato. E o como a gente descobre perguntando quem. Quem pode me ajudar? Ó, a Juliana falando, eu não sou feliz, só me conformo. Juliana, parabéns, primeiro pela tua coragem em compartilhar, tá? E segundo, porque o primeiro passo para a mudança é reconhecer que não tá bom. Então, o que você vai fazer? Você vai parar de se conformar e já vai começar a se movimentar. Você vai no link do meu perfil e já preenche lá o formulário para você estar na lista de espera da mentoria. Ó, a Cleia, minha querida aluna, a Cleia, quando ela chegou, ela entrou numa mentoria de prosperidade, Mari. E quando ela chegou, ela era diarista. E ela em 3 meses, se eu não me engano, não lembro se foi em 3 ou em 6 meses, sem saber costurar, sem ter dinheiro para nada, ela tinha dinheiro, ela tinha 3 carretéis de linha, era o que ela tinha dinheiro. Ela abriu o ateliê de costura, dá uma olhada. Cleia Ferreira Ateliê. Já é modista, já. Parabéns, querida mentora Dani Lui e Mari. Amei participar dessa live. Vocês são maravilhosas. Através do autoconhecimento, eu descobri quem eu era e hoje eu sou muito feliz. Olha lá ela falando, em 6 meses ela abriu o ateliê e deixou de ser diarista e passou a ser empreendedora, dona do próprio negócio. É sobre isso, gente. É sobre isso. Vocês não têm noção de que a vida extraordinária está a um passo de vocês. Vocês só precisam do como fazer isso, como acessar essa vida que já está para vocês. Exato, perfeito. Mari, vou dar o terceiro segredo aqui, então, ó, só recuperando aqui os 3 segredos, né? Cura das feridas emocionais, e aí você entrar na sua energia, né? Então, você, mulher, entrar na sua energia feminina, você, homem, entrar na sua energia masculina. Segundo segredo, parar de cair nos 3 erros, que são opinião, comparação e acomodação. E o terceiro segredo é a reconstrução e o fortalecimento dos 3 autos que a gente falou lá no começo da live. Então, quem chegou agora no final, rever desde o começo quais são os 3 autos: o auto-amor, a autoconfiança e a autoimagem. Não deu tempo de falar dos 12 passos. Em algum momento a gente vai compartilhar esses 12 passos. Fiquem ligados aqui no meu Instagram, no Instagram da Mari, que a gente vai compartilhar esses 12 passos em algum momento que a gente extrapolou o horário e não falou de novo. Mas tem muito conteúdo de valor aqui, vamos combinar, né, Mari? E vocês, o link para vocês que estão interessadas na mentoria, ele vai estar em todos os lugares. Story, link da bio, enfim. Amanhã vai estar no... Ou melhor, daqui a pouco vai estar no Stories. Encerrando a live, eu vou pôr nos meus Stories e você já compartilha no seu, Mari, o link para entrar na lista de espera da mentoria. Sim. Entra no link, preenche o formulário para vocês receberem as informações privilegiadas, para vocês saberem mais sobre a mentoria. Porque é ouro, gente. Vale ouro, vai transformar mesmo a sua vida. Então, fiquem ligadas, preencha o formulário e entrem para o grupo para poder saber mais informações sobre isso. Só não perde tempo da vida mais. Tá? Show! Ô, Mari, posso dar um último recado? Claro! Ó, para quem não sabe... Hã? Se alguém tiver pergunta, enquanto a Dani vai dando recado, manda pergunta aí. A gente acabou não abrindo pergunta. Perfeito. Perfeito. Não. Manda sua pergunta, manda sua dúvida, manda seu comentário enquanto eu vou dar um último recado aqui, ó. Obrigada, viu, Mari? Obrigada. Que bom. Que bom que eu fazer live junto, que o que a gente esquece, a outra lembra. Ó, a Denise falando, é incrível a história dela, a história da Cleia. Vocês são um show. Então, assim, ó, para quem não sabe, eu sou professora da pós-graduação na USP, num programa de pós-graduação chamado Mundo 4.0 e Soft Skills, tá? Skills são justamente as competências, né? As competências que você precisa ter no mercado hoje e
o programa fala muito também sobre esse mundo 4.0, que eu não vou explicar agora o que é, mas quinta-feira começa uma nova série na Academia dos Superpoderes, lá no meu canal do YouTube. Como é que você faz para me achar no YouTube? Você vai lá no YouTube, coloca Dani Lui, aí você vai ver minha foto, você se inscreve lá no meu canal. E quinta-feira a gente começa uma nova série sobre as 12 competências para você se destacar no mundo 4.0. E lógico que eu vou abrir essa série na quinta-feira agora, explicando justamente o que é o mundo 4.0, para quem ainda não sabe. Porque você precisa saber, porque ou você vai surfar no mundo 4.0, ganhar muito dinheiro com ele, inclusive, ou você vai ser engolido por ele. E pode acreditar, na quinta-feira você vai ter certeza disso. Você vai acabar sendo um escravo de uma máquina, de um computador. Se você acha que a sua vida tá ruim, tá difícil hoje, se prepara, porque se você não fizer absolutamente nada para sair dessa zona de conforto, você vai acabar sendo um funcionário, um escravo, não só de uma, mas de várias máquinas. E eu não tô falando de alguma coisa que vai acontecer daqui a 20, 50 anos. Eu tô falando de uma transformação que já está acontecendo e que nós vamos sentir na pele em, no máximo 10 anos. Mas eu tô falando de algo que a gente começa a viver em 5 anos, tá? Todos nós, como nossa realidade. Então, se a gente não quer ser engolido, a gente precisa se adaptar. Se você ainda não me segue ou não segue a Mari, aproveita e faz isso agora, ó. Aqui em cima você tem o meu Instagram. Você clicando aqui em cima, você tem o meu perfil, o perfil da Mari. Segue a gente que é só conteúdo de valor para tua vida. Nós estamos na era tecnológica, nós estamos na era da inteligência artificial. Se você não tiver habilidades socioemocionais, você não vai conseguir se destacar. Não vai conseguir. Você vai ser uma pessoa competindo com a inteligência artificial e você vai perder esse jogo. Sempre vai perder. Se tiver só habilidades técnicas, você vai perder esse jogo. Então, tá na hora. Tá na hora de virar a chave. Bora lá. Mari, querida, obrigada pela sua coparticipação brilhante em mais uma live dessa série maravilhosa, especial para mulheres. Foram 3 lives incríveis, 3 noites de terça-feira inesquecíveis, fazendo algo que eu amo, na companhia de uma pessoa que eu amo também. Te amo demais, amiga. Gratidão. Dani, a melhor coisa do mundo ter encontrado você nessa parceria. Nós temos muitas coisas para realizar juntas. E um aviso para as mulheres é que essa live acabou. Mas você ir lá no aviãozinho, que ela vai ficar salva no Instagram, e encaminhar para uma pessoa que você ama, uma mulher que mora no seu coração, que não esteve aqui, para ela assistir essa live, porque... Ô, Mari, encaminhar para uma é medíocre. Encaminhar para 3. Encaminhar para uma é medíocre, vai. Encaminhar para 3 é a pessoa que está, no mínimo, competindo ali no mercado. Agora, encaminhar para 5 para cima, a gente já está falando em prosperidade. Vamos combinar, vai. Quanto mais encaminhar, eu estou profetizando na sua vida que mais próspero você vai ser. Então, vamos encaminhar essa live. Vamos encaminhar o vídeo, né? Para outras pessoas. Vídeo. Eu quero honrar e agradecer a vida de cada um de vocês que esteve aqui com a gente, que se abdicou do seu tempo, dos seus afazeres para estar com a gente aqui nessa noite de hoje. Grande beijo para vocês. Beijo, Mari. Até amanhã, nosso cafezinho privado. Beijo, até amanhã.